E aí, pessoal do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e nas aulas passadas nós aprendemos bastante sobre a tabela periódica. E hoje nós vamos verificar esse aprendizado respondendo algumas questões. Então vamos lá, gente. Seguinte, essas questões que eu trouxe para vocês, eu vou ser sincero, são de um nível, assim, um pouco alto, tá? Mas eu coloquei esse nível alto por quê? Primeiro, porque eu confio em vocês. Segundo, porque é basicamente tudo o que foi dado, tá bom? Então não precisa se preocupar. São questões um pouco trabalhosas, mas não vai ser nada difícil para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeira questão. Resolva a questão com base na análise das afirmativas abaixo. Aí tem a primeira afirmativa, diz o seguinte: a tabela periódica moderna está disposta em ordem crescente de massa atômica. Gente, a gente já falou sobre isso aqui, né? Essa tabela periódica, a tabela periódica começou desse jeito, tá? Em ordem crescente de massa atômica, mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia não é massa atômica, é o quê? É número atômico. Lembrando que número atômico é igual ao número de prótons que determinado elemento químico tem no núcleo. Beleza? Então, a primeira está falsa. Porque, ó, não é massa, é número atômico. Ela já foi assim, mas hoje não é mais. O que faz com que determinado grupo de átomos sejam de determinado elemento químico é o que? É o número de prótons no seu núcleo, certo? Agora vamos continuar. Todos os elementos que possuem um elétron e 2 elétrons na camada de valência são, respectivamente, metais alcalinos e metais alcalino-terrosos, desde que o número quântico principal dessa camada seja N, aqui eu acredito que seja N maior que 1, tá? Aliás, perdão, N diferente de 1. Gente, seguinte, ó, essa parte final aqui não vai importar muito não. O que vai importar pra gente é isso daqui, ó. Ele disse que os elementos que têm um elétron e 2 elétrons na camada de valência são metais alcalinos. Lembrando que os metais alcalinos, gente, é o grupo 1A. Vocês lembram disso? Os metais alcalino-terrosos são do grupo 2A. E o que foi que a gente viu na aula passada? Na aula passada a gente viu essa tabelazinha aqui, ó. Essa tabela aqui é referente ao grupo e à configuração eletrônica, ou seja, quantos elétrons tem na camada de valência. Olhe para cá, ó. No caso do grupo 1, são os elementos da família 1A, que são chamados de metais alcalinos, que são esses daqui, e a configuração eletrônica é S1. O que é esse S1? Significa que na camada de valência dos metais alcalinos só possui um único elétron, beleza? Então, se tem um elétron, metais alcalinos, certo? Se tem um elétron na camada de valência. Ah, professor, como é que eu sei? Aí a gente tem que fazer aquela configuração eletrônicazinha, né, que a gente viu na aula passada. Da mesma forma, você tem o grupo 2, são os elementos da família 2A, que são chamados de metais alcalinos terrosos ou metais alcalino-terrosos. A configuração eletrônica dele termina com S2. Isso significa que na sua camada de valência, esses elementos têm 2 elétrons, beleza? Então, da mesma forma, gente, que você tem aqui, ó, o grupo 13. Professor, por que pula do 2 para o 13? Porque ali no meio você tem os chamados elementos de transição, elementos representativos, perdão. Certo? Então, é por isso que já pula do 2 para o 13, tá? Mas, se você esquecer o 1 aqui, ó, se você esquecer o 1 desses daqui, fica basicamente a mesma coisa. O grupo que esses elementos vão pertencer vai ser igual ao número de elétrons que ele tem na sua camada. Ou seja, se é do grupo 1, tem 1 elétron. Se é do grupo 2, tem 2 elétrons. Se é do grupo 13, aí a gente esquece o 1, né? Só um macete aqui.
Aí a gente esquece um, fica 3, então tem 3 elétrons. Se é do grupo 14, 4 elétrons. 15, 5 elétrons e assim sucessivamente, tá? Então, no caso da segunda aqui, a segunda, gente, vai ser o quê? Vai ser verdadeira, tá? A gente acabou de ver que se tem um elétron na camada de valência é metal alcalino e se tem 2 elétrons é metal alcalino terroso, certo? Então, vamos lá, terceira. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de nível, ou seja, de camadas. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de nível, ou seja, camadas. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis, ou seja, o número de camadas. Tá? Lembrando que o elétron no átomo a gente tem 7 camadas, tá bom? Então, para eles serem do mesmo período, eles basicamente, obrigatoriamente, eles têm que ter o mesmo número de camadas, tá? Lembrando que a gente tem 7 camadas. A 4, em o mesmo grupo, ou seja, a mesma família, período, família. Em o mesmo grupo, ou seja, família, os elementos apresentam o mesmo número de nível, camadas. Não, aqui já está errado. Por quê? Deixa eu ver só uma tabela periódicazinha aqui, pronto. Desse grupo aqui, gente, desse primeiro período aqui, esse átomo, no caso o hidrogênio, ele vai estar sendo preenchido na primeira camada. No caso do lítio, ele já vai estar na primeira e na segunda, a gente viu isso na aula passada. No caso do sódio, ele está na primeira, na segunda e na terceira camada, e assim vai, tá? Então, eles estão no mesmo grupo, mas eles não têm o mesmo número de camadas, tá? A gente já viu isso na aula passada, só relembrando aqui para vocês. Portanto, a gente tem aqui a terceira como verdadeira, a quarta como falsa, alternativa correta, letra C, beleza? Então, primeira questão, alternativa C. Segunda, qual elemento pertence à família dos halogênios e está situado no terceiro período? Gente, a primeira questão já era um pouco mais complicada. Essa segunda aqui, bem simples, né? Vamos lá. Essa daqui, gente, lembrando que essa tabela aqui, ó, tem algumas cores, tá bom? Essas cores aqui, elas vão representar, ó, por exemplo, metais alcalinos, alcalinos terrosos, metais de transição, que são esses do meio aqui, ó. Gases nobres, tal. Pois é. Halogênio, para quem não lembra, a família do halogênio é essa família aqui, ó. Os elementos do grupo 17, que são os chamados halogênios, tá bom? Então ele quer o quê? Ele quer um que pertence à família dos halogênios. Pronto, a gente já achou a família dos halogênios. É a coluna 17. Agora ele quer o terceiro período. Lembrando que aqui, ó, nessa primeira linha aqui, a gente tem o primeiro período. Nessa segunda linha, a gente tem um terceiro período. Nessa terceira linha, a gente tem um terceiro período. E assim sucessivamente. Então, ó, primeiro período, segundo período e terceiro período. Como ele quer dessa família aqui e do terceiro período, tá? Lembrando que aqui, ó, a gente não vai ter nenhum halogênio no primeiro período, tá? A gente já pula para o segundo. No caso do segundo aqui é o flúor e no caso do terceiro, que é o que a questão quer, a gente tem o quê? A gente tem o cloro. Beleza? Então essa é uma questãozinha simples só para a gente saber identificar o elemento na tabela periódica, tá bom? Então a resposta correta aí, cloro. Das alternativas abaixo, qual representa somente ametais? Gente, nas aulas passadas não deu tempo eu falar especificamente dos ametais, tá bom? Mas observe essa imagem aqui. Essa imagem aqui, gente, fala sobre os ametais, cuja principal propriedade química é que eles possuem a tendência de ganhar elétrons. A gente vai ver a importância disso daqui na próxima aula, tá? Eles têm essa tendência de ganhar elétrons e formar ânions. Professor, o que é ânion? É um íon de carga
negativa, tá bom? É um íon de carga negativa. Lembrando que os elementos químicos na natureza é comum encontrar eles no seu estado neutro, só que eles podem estar eletrizados, caso eles ganhem ou percam elétrons. Se ganhar elétron, é ânion, carga negativa. Se perder elétrons, já vai virar um cátion, carga positiva, beleza? Então, esses daqui, gente, são os ametais, tá? A gente tem o hidrogênio. O hidrogênio, nem todos os autores consideram ele 100%, tá? Mas, a nível de questões, acho que dá pra gente dizer que o hidrogênio é um ametal, tá? A gente tem também o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, cloro, bromo, iodo, astato, que é um elemento radioativo. Ó, gente, esse símbolozinho aqui, ó. Tá vendo esse símbolozinho aqui, pretinho com amarelo? Esse símbolo aqui, gente, significa que esse elemento químico aqui é radioativo, tá? A gente tem também o selênio, o enxofre, o fósforo. Pois bem, esses daqui são todos os ametais que nós temos na tabela periódica, tá? E a alternativa que fala corretamente é a... Opa, é pro outro lado. Pronto. Então, a alternativa que fala corretamente quais são os que apresentam somente ametais é a alternativa D, tá? Alternativa D. Professor, por que não é a letra A? A letra A fala em hélio. Gente, hélio. O hélio não está representado aqui, né? Então então ele não é um metal. Aqui o hélio não é um metal. Aqui a gente tem também que o hélio que não é um metal. Aqui a gente tem, por exemplo, o silício. O silício, deixa eu só confirmar aqui. O silício, gente, não é um metal, fora os outros erros, tá? Mas o silício não é um metal. Então, pelo método de exclusão, né? A alternativa que a gente encontra é a alternativa D. Beleza? Quarta questão. O metal alcalino de maior número atômico, perceba isso daqui, maior número atômico, e o halogênio de menor número atômico são, respectivamente, vamos para a tabela periódica. Cadê, meu Deus, a tabela? Pronto, a tabela. Ele quer o metal alcalino de maior número atômico. Esses daqui, gente, são os metais alcalinos, certo? Ó, quanto mais para baixo ele estiver, maior vai ser o seu número atômico, tá certo? É tanto que você vê aqui, ó, o hidrogênio tem número atômico 1, o lítio tem número atômico 3, o sódio tem número atômico 11, o potássio tem um número atômico 19. Acho que aqui é o rubídio. Acho que esse daqui é o rubídio. O rubídio tem número atômico 37. O césio tem número atômico 55. O frâncio tem número atômico 87, tá? Então perceba que quanto mais para baixo você vai indo aqui na família, maior vai sendo o número atômico, certo? Então, como a questão quer aquele que tem o maior número atômico entre os metais alcalinos, a gente já sabe que é o frâncio, tá? A questão quer também ela quer o halogênio de menor número atômico. E aí como é que a gente faz? É o oposto, né? Se para baixo aumenta, então para cima diminui, tá? Então, lembrando lá que halogênio é essa família aqui, ó. São os elementos químicos desta família aqui. Então, quanto mais para baixo, maior o número atômico. Como ele quer o menor, a gente vai pegar esse de cima aqui, ó, que é o flúor, de número atômico 9. Então, a alternativa correta aí seria frâncio e flúor. Aliás, perdão, flúor, tá certo. Fósforo é outro. Então, a alternativa correta aí da quarta questão, letra A. Tá aí a tabela periódica, né? Eu botei para ter botado ela antes. Vamos lá. Quinta questão. Gente, essa questão aqui é especial demais. Ela vai tratar de diversos assuntos. Então, vamos com calma responder ela. Suponha um elemento localizado no grupo 13 e no quarto período da tabela periódica.
sem consultar a tabela periódica, responda as seguintes questões, porque a gente vem resolvendo aqui as questões anteriores com o auxílio da tabela periódica. Só que nesse caso aqui, ó, ele pede, sem consultar a tabela periódica, tá? Então vamos lá. Letra A. Qual a configuração eletrônica desse elemento? Gente, como é que eu vou saber a configuração eletrônica? Ele só me deu o grupo e o período. E aí, como é que eu faço? Observe o seguinte. O pessoal do grupo 13 termina em quê? A configuração eletrônica dele termina em S2P1. Beleza? Beleza. O período, aqui, ó, o período, gente, ele indica o nível que o último elétron, ou seja, o elétron da camada de valência está. Então, a gente vai ter uma configuração eletrônica que termina em S2P1, tá? E que está no quarto nível. Então, como é que a gente faz a configuração eletrônica? Assim, ó. A gente... se ele está no grupo 13 no quarto período, significa que esse elemento deve ter 3 elétrons na última camada e 4 camadas. Acabei de falar para vocês, né? Ó, aqui, ó, S2P1, 3 elétrons na última camada. E como ele está no quarto período, significa que ele tem 4 camadas, tá? E também que o último elétron está na quarta camada. Assim, a sua configuração eletrônica será: na primeira camada a gente vai ter 2 elétrons. Por que 2? Porque na primeira camada só cabem 2 elétrons, tá? Lembra lá. Na segunda camada a gente tem 8. A segunda camada, ela só cabe 8, tá bom? Na terceira camada a gente vai ter 18. Porque na terceira camada só cabem 18, tá bom? E, portanto, na quarta camada, que é a última que ele tem, tá? Vai ter 3, tá? Essa camada aqui, gente, ela cabe mais elétrons, tá? Só que, como na última camada só tem 3, eu não consigo preencher ela toda, tá bom? Então, essa daqui seria a configuração eletrônica, certo? Onde eu tenho as 3 primeiras camadas preenchidas, aí você pergunta: professor, como é que eu sei que essas primeiras camadas estão totalmente preenchidas? Uma dica que eu lhe dou. Se o elétron da camada de valência está na quarta camada, isso significa que as outras camadas estão totalmente preenchidas. Caso contrário, esse elétron, ele iria para uma camada mais interna, certo? Beleza, então essa daqui é a configuração eletrônica. Letra B. Qual o número atômico do elemento em questão? Então vamos lá, gente. O que é número atômico? É o número de prótons. Só que o que é comum? É comum determinado elemento químico estar neutro, ou seja, quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. O que é configuração eletrônica mesmo? A quantidade de elétrons que determinado elemento químico tem. Eu já fiz a configuração eletrônica aqui, ó. Eu encontrei essa configuração eletrônica aqui, que me dá um total de... Aqui vai dar 31, né? Aqui vai dar 31... É letra feia. 31 elétrons. Essa é a minha configuração eletrônica. Como eu sei que se a questão não está dizendo que é cátion ou ânion, então eu posso considerar que esse elemento químico está neutro. Então, se ele está neutro, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Então, se ele tem 31 elétrons, ele vai ter quantos prótons? 31. E qual vai ser o número atômico dele? 31 também, certo? Então, se você ler aqui, né? Somando-se o total de elétrons mostrado na configuração eletrônica na questão anterior, a gente obtém o número atômico, ou seja, o número de prótons, que é igual ao número de elétrons num átomo neutro, isto é, 31. Beleza? Deu para entender a sacada aí? Já tá dando para a gente revisar diversas coisas, né? Então vamos lá, vamos para a letra C. Qual será o número atômico do elemento localizado no mesmo período e no grupo seguinte a este elemento? Seguinte,
A tabela periódica, ela está organizada de forma crescente de quê? De número atômico. Então, se ele está no mesmo período e no grupo seguinte, ele vai ter um próton a mais, ou seja, um número atômico a mais, tá bom? Eu vou só, ele disse que não é para constar a tabela periódica, mas eu vou só mostrar para vocês. Ó, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente, tá bom? Então, portanto, a resposta ficaria mais ou menos essa. O número atômico será 32, pois os elementos estão localizados na tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Beleza? Então, essas daqui foram as respostas. Agora a gente vai para a sexta questão. Na classificação periódica, os elementos bário, grupo 2, acredito que seja selênio do grupo 16 e cloro do grupo 17 são conhecidos respectivamente como? Gente, o pessoal do grupo 2 são chamados de, eu vou até voltar aqui, ó. O pessoal do grupo 2 é chamado de metais alcalinos terrosos. O pessoal do grupo 16 só você vir aqui, ó. O pessoal do grupo 16 aqui, o grupo que inicia com o oxigênio, é chamado de calcogênio, tá? É a família dos calcogênios. E por fim, o cloro é da família do grupo 17, família 7A, também conhecido como família dos halogênios. Beleza? Então, visto isso daqui, a gente tem como resposta aí o bário é um alcalino terroso, o selênio é um calcogênio e o cloro é um halogênio. Alternativa correta aí, letra C. Facinho demais. Gente, hoje em dia, a nível de questões, já assim, a nível de questões de ensino médio, dificilmente você vai encontrar esse tipo de questão. Mas, para você responder as questões que virão pela frente, você precisa ter esse conhecimento básico, tá bom? Então, vamos lá. O bromato de potássio, produto de aplicação controvertida na fabricação de pães, tem como fórmula KBrO3. Gente, na próxima aula a gente vai falar sobre ligações químicas, tá bom? A gente vai ver que uma coisa é o universo ser formado por elementos químicos, outra coisa completamente diferente é como estão esses elementos químicos. E a gente vai ver que esses elementos químicos estão ligados uns aos outros. E a gente vai ver como é feita cada ligação dessa, porque é feita e tal. Aí vamos lá. Aí a pergunta é: os elementos que constituem na ordem indicada na fórmula são da família dos. Então vamos lá, gente. Aqui eu tenho um elemento químico, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Esse primeiro elemento químico aqui, gente, é o potássio, tá? Vamos identificar ele na tabela periódica. O potássio, gente, ele tá bem aqui, ó. Achei, potássio. O próximo é o bromo. Vamos ver onde que tá o bromo. Vamos ver se hoje eu não vou passar vergonha. Achei. Tá aqui o bromo. Vocês acreditam que ainda hoje eu não achei o ferro da aula retrasada? E o próximo aí é qual? É o oxigênio. É o oxigênio. Então vamos lá, gente. O potássio é de que família? Metais alcalinos. Tá aqui, né? O potássio. Tá nessa família aqui. Metais alcalinos. O oxigênio, deixa eu confirmar, calcogênio. O oxigênio tá nessa família aqui, ó. Família dos calcogênios. E o bromo tá nessa família aqui, família dos halogênios, tá? Dito isso,
já dá para responder a questão com muita tranquilidade, né? Aí a gente tem como alternativa certa letra A, certo? O potássio é dos alcalinos, o bromo é dos halogênios e o oxigênio é dos calcogênios, tá? Sétima questão, alternativa A. Oitava questão. Assinale a alternativa em que o elemento químico cuja configuração eletrônica na ordem crescente de energia finda em 4s2, 3d10. Gente, o que quer dizer esse finda aqui? Quando você vai fazer a configuração eletrônica, tem lá, né, 1s2, 2s2, 2p6, tal. Você faz a configuração eletrônica. O que importa pra gente é o final, tá? É a camada de valência. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui para responder essa questão? Primeiro de tudo, vamos ver quantos elétrons tem esse elemento químico aqui na sua camada de valência. Ó, observe. Como é que eu sei, professor? Isso aqui, ó. Esse expoente aqui vai ser a quantidade de elétrons. Então, já que essa daqui é a camada de valência, então na última camada eu vou ter 2 e 3. Então, eu vou ter um total de 5 elétrons. 5 elétrons, tá? Então, se na camada de valência eu tenho 5 elétrons, eu vou até colocar bem aqui, ó, outro detalhe, perceba aqui que termina em 2s2, aliás, que termina em S2D3. Vamos só pra cá. Ah, não, aqui é só em P, né? Então deixa para lá. Então vamos lá, gente. Se tem 5 elétrons na camada de valência, então ou ele está no grupo 15 ou ele está no grupo 5, tá? O grupo 5 desses elementos aqui, cadê? Desses elementos, desses chamados metais de transição, tá bom? Só que, qual que é o macete aí que vocês vão ter que aprender? Esses elementos aqui, gente, esses elementos aqui, ó, eles têm a camada D incompleta. O resto pode ter a camada S ou a camada P, tá? Ou até a camada F, que isso daí a gente não viu muito. Mas, se termina em D, com certeza este elemento químico é um metal de transição, tá bom? Nesse caso aqui, terminou em D, então eu já sei que é um metal de transição. Tem 5 elétrons, se tem 5 elétrons, ou é do grupo 15 ou é do grupo 5. Só que ele não pode ser do grupo 15, porque o grupo 15 não termina em D. Quem termina em D é o pessoal do metal de transição, no caso aí, o grupo 5, tá certo? Aí, vamos lá, vamos continuar aqui. Aí eu pergunto para vocês, o que é maior, o 4 ou o 3? É o 4, obviamente, né? Esse maior número que vai estar aqui, na camada de valência, ele vai representar a camada que esse elétron vai estar. Ou seja, a gente já viu que a camada vai ser igual ao período e vice-versa, tá bom? Dito isso, a gente encontra como resposta aqui a alternativa letra D. Então, oitava questão, alternativa D. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bem esse assunto, tá certo? Porque ele vai ser cobrado demais daqui pra frente, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai estudar bastante sobre as ligações químicas. Fiquem bem e até a próxima.